Olá, alunos! Como estão? Tudo bem? Professora Renata, mais uma vez com vocês, com a disciplina de Língua Portuguesa. E o nosso assunto de hoje vai ser bem interessante. Apesar de parecer uma modalidade de texto um pouco ultrapassada, enganam-se vocês que não é. Vamos falar hoje sobre a carta aberta. E, em primeiro lugar, vamos relembrar um pouco sobre essa modalidade de texto, gênero textual, como nós costumamos falar, né? Bem interessante, que lida com a informação, com remetente e destinatário, mensagens e notícias, informações, como argumentação também. Então, vamos dar uma relembrada aqui. Venham comigo. Então, a carta como gênero textual, ela na verdade trata-se de uma correspondência e muito antiga, diga-se de passagem, né? Entre os mais aplicados meios de comunicação, a carta tem um papel muito relevante. Entretanto, sabem-se vocês que mesmo com as suas características bem marcantes, o seu remetente, ou seja, quem envia, e o seu destinatário, com a tecnologia, isso foi ganhando um novo formato, né? E hoje nós conhecemos esse tipo de texto, essa modalidade de texto, que transmite informação de um emissor a um receptor, como o correio eletrônico muito conhecido, chamado e-mail. Mesmo assim, ou melhor, apesar disso, a carta, ela não tem sido vista como um gênero textual obsoleto, tá? Pelo contrário. Ela tem caráter muito importante e relevante na sociedade, sobretudo na transmissão de informação e, atualmente, na colocação de argumentos, reivindicações, solicitações e etc. Tá? Então, para que nós possamos entender a partir de agora ou relembrar para os bons estudiosos, a carta ela possui 4 tipos básicos de classificações, que podem ser transmitidas de 3 maneiras. Via correspondência oficial, geralmente utilizada de empresa para empresa, pessoa jurídica, como a gente conhece, e meios oficiais. A correspondência comercial, que também tem esse caráter, né, de lidar com uma informação de um lugar para outro, de uma empresa para outra. E a correspondência pessoal, que é onde se encaixa essa modalidade que nós vamos ver mais detalhadamente hoje. Então, vamos lá. Esses 4 tipos são a argumentativa, a carta argumentativa, que procura por meio, obviamente, de argumentos, persuadir, né, o interlocutor, mostrar um ponto de vista. E normalmente enviada oficialmente de um órgão para alguém, de alguém para um órgão, tá? E existe também a modalidade carta ao leitor, tá? Quando que acontece esse tipo de modalidade? Quando que se escolhe esse tipo de modalidade de carta? Quando um órgão de informação, geralmente jornais, revistas, concorda ou discorda com a opinião pública ou o que está sendo falado, e ali se coloca uma opinião de uma maneira geral para esclarecer ao leitor a opinião daquele editorial. Por isso, carta ao leitor, ok? A carta aberta, que é o assunto da nossa aula de hoje em específico, tem o objetivo de tratar assuntos de interesse público, tá bom? Então, quem será responsável por recebê-la? Todos aqueles interessados naquele assunto proposto na carta aberta. Então, ela tem que ser divulgada em meios públicos, ok? Jornais, revistas, sites, estabelecimentos que possam fazer essa divulgação da melhor maneira, que não haja restrição ao destinatário, que é o destino final, né, da informação que contém naquela carta. E a pessoal, que é uma das mais antigas que nós conhecemos e desde pequenos aprendemos a fazer, é aquela que nós mandamos a um amigo, a um parente, que se utiliza às vezes de linguagem informal para ser mais clara, né? Sem excessos e de coloquialidade e às vezes podendo ser até bem formal.
essa tem um caráter pessoal. Então vamos comigo? Argumentativa, carta ao leitor, carta aberta, que é o nosso assunto específico de hoje, e a carta pessoal. Certinho? Então vamos entender mais um pouquinho sobre a estrutura desse gênero. A carta aberta é também conhecida como texto epistolar, tá bom? Como aquelas que a gente vê na Sagrada Escritura, né? A Epístola de São Pedro, de São Paulo aos Apóstolos, só para fazer uma intertextualidade aí para vocês entenderem a utilização desta palavra epistolar, que é bem mais antiga do que a gente imagina. Então tem como característica principal a carta aberta informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar, argumentar sobre determinado assunto. Então ela tem um objetivo específico. Outra coisa importante, a carta aberta, ela é um veículo de comunicação coletiva, ou seja, ela é destinada a uma coletividade, a população ou a um grupo específico de leitores, que não seja um destinatário, e sim um grupo ou algo mais macro, tá bom? Representações, comunidades, sindicatos, entidades e etc. Deu para entender? Então, esse destinatário e o remetente da carta aberta, portanto, não são seres individuais, tá? Em sua grande maioria. Por isso, ela é um pouco diferente em suas características das cartas pessoais, que pode ser do filho para a mãe, da mãe para a professora do seu filho, né? Do presidente ao seu secretário, do secretário ao presidente, entendeu? Então, a carta aberta, ela não está reduzida a somente um gênero textual, outra característica importante. Ela pode ser um texto também de instrução, de orientação, de maneira expositiva sobre algum assunto que as pessoas não têm tanto esclarecimento, tá? Argumentando algo interessante sobre algum tema em vigência, polêmico, ou talvez até descrever algo para ficar mais esclarecido para a sociedade, ok? O que é importante saber sobre esse gênero, além disso tudo que eu já falei até agora? Que engloba uma gama bem grande de assuntos, né, esse gênero, ou seja, utilizando-se do gênero textual carta aberta, eu tenho a possibilidade de descrever, de argumentar, de informar, de solicitar, de reivindicar, tá bom? Então, ela representa uma ferramenta extremamente importante na participação política dos cidadãos brasileiros e todos aqueles que se utilizam desse gênero para se fazer entender ou levar a informação. É um texto muito extenso, é um texto que não é muito extenso, tá? Ela tem um caráter mais assim objetivo. A linguagem procura ser clara, de acordo, claro, né, com as normas gramaticais, com a nossa norma culta, e sempre veiculado pelos meios de comunicação, tá bom? Se tem essa função de levar informação, de levar o conhecimento, de trazer uma reivindicação de um grupo para outro, tá? De um órgão para outro, então tem que ser bem divulgado. Portanto, em televisão, em rádio, em internet e etc. Os assuntos sempre abordados sempre apontam algum problema, alguma demanda da sociedade, causa, entre outras coisas. Certinho? Como essa estrutura, professora, é igual da carta que a gente aprendeu lá no primário, lá na educação infantil, no nível fundamental 1 e 2, bem parecido. Tem o seu título, que é acrescentado, indica quem será destinatário dessa carta, a comunidade, a associação, instituição. Possui uma introdução, tá? Que é um texto dissertativo, que tem um caráter muito peculiar, porque já traz ali o resumo um pouquinho do que vai ser desenvolvido nos próximos parágrafos. O desenvolvimento, que é onde vai estar ali exatamente descrito o seu assunto, a conclusão e a despedida, que é muito importante ter bem claro numa carta, seja aberta ou seja pessoal, comercial ou oficial, tá? Aqui está uma estrutura para vocês terem uma noção de como ela vem diagramada ou como ela é publicada. Aqui uma outra
publicada pelo senhor Lúcio, né? E no caso dele, um remetente físico, à grande maioria dos seus parentes, né? Aos seus familiares. Ele deixou por escrito qual era a sua opinião sobre a doação de órgãos. Bem interessante, depois eu proponho que vocês parem esse vídeo, essa aula, e leiam bem devagarinho para entender melhor o conteúdo de uma carta aberta. Então vamos à nossa atividade. Relembrando um pouco das características principais que eu falei desde o início desses slides, desse comentário. Leia as afirmações e marque corretamente. Possui a carta aberta a função de alertar, persuadir, protestar, mobilizar a sociedade sobre assuntos de interesse comum? Essa aí. Está ligada ao direito de cada cidadão, tem que se manifestar diante de questões que causem inquietação? Não existem regras para a realização de uma carta aberta, nem maneira adequada de utilizar esse gênero. Quais dessas estão corretas? A, B, C ou D? Letra B, a primeira e a segunda. Óbvio que a terceira foge da realidade, porque com certeza tem regras sim em todo o gênero textual para sua aplicabilidade. Tá bom? Segundo, onde podemos encontrar esses tipos de textos? Se é uma carta aberta de interesse público, em todos os canais e veículos de comunicação em que o público vai procurar informação. Então, locais públicos, jornais, sites, revistas, portanto, letra E, todas as alternativas anteriores. Então, para recapitular tudo isso, fixar o que aprendemos, leiam comigo. O gênero textual carta aberta tem como objetivo principal transmitir informações, reivindicar ou conscientizar sobre os assuntos de interesse coletivo, tá? Tem caráter, portanto, argumentativo, busca convencer o leitor de suas ideias. Então, esse é o assunto de hoje, carta aberta, um gênero textual muito cobrado nos vestibulares atuais, tá bom? Então, para reforçar e como complemento, atividade complementar, eu proponho que vocês tentem redigir, tá? Convencendo a população rio-branquense da informação, da importância do isolamento social, do uso de máscara, utilização do álcool em gel, para a não proliferação desse vírus que infelizmente nos trancou em casa. Então, sigam lá a estrutura que vocês viram e mãos à obra. Acesse a plataforma Eduque para rever essa aula e, quantas vezes for necessário, se ambientar ainda mais com esse gênero, ok? Até a próxima aula. Um grande abraço.